Finalmente, chegamos nos finalmente, na parte 4, né? Onde a gente finaliza a ideia associada à reflexão e espelhos planos. Falamos agora de translação de espelho plano. O que é a translação? É movimentar o espelho, né? Tirar o espelho do lugar dele. E espelhos conjugados. O que sejam espelhos conjugados? Espelhos colocados próximos uns dos outros. Então, até esse momento, né, a gente trabalhando só com espelho, né? Agora a gente vai lidar com dois espelhos juntos. Como que, né, a gente vai ter o comportamento da situação que a gente analisa tendo dois espelhos juntos? Que pode até ter 3, 4, 5, tá certo? Mas normalmente a gente trabalha com 2, tá certo? Vamos lá ver como que isso se processa, tá bom? Vamos começar com translação, né? Imagina a seguinte situação. Você tem um espelho, certo? Espelho que eu chamei de E aí, e você tem um ponto luminoso, um objeto P, que está numa distância D desse espelho. 1 metro, 2 metros, 10 centímetros, não interessa a distância. Por simetria, a gente vai ter, né, a imagem P' desse objeto atrás do espelho na mesma distância. Isso aí é simetria. Você já pegou essa ideia. Não pegou? Ah, não peguei. Então volta lá nas outras partes, né, onde a gente fala de simetria, tá bom? Mas eu acho que até aqui está tudo bem, correto? Mas, e se eu mudar a posição do objeto? Perdão, se eu mudar a posição do espelho, mas eu posso mudar a posição do objeto também. Mas aqui a gente vai mudar o espelho, né? É a translação de espelho plano. Tá certo? Então vamos lá. Se eu mudar a posição do espelho, né, afastar o espelho ou aproximar o espelho desse objeto P. Nesse caso aqui, essa posição 1, né, a gente vai afastar o espelho para uma outra posição 2, afastada X daquela posição 1. Tá? Eu só vou afastar em relação à posição original. Tá? Mas o objeto eu vou manter na mesma posição que ele estava antes. Tá bom? Então, o objeto agora está do espelho na nova posição D mais X, correto? Vamos supor que ele estava 1 metro antes. E aí o espelho foi movido para 2 metros mais distante. Então agora ele está a 3 metros da posição, o objeto está a 3 metros do espelho na nova posição. Tá bom? Tudo bem? Bem, agora olha só. Continuou o meu nariz me incomodando. Agora, a imagem desse ponto P, né, que a gente vai chamar de P duas linhas, que é da posição 2, só para poder diferenciar, essa imagem está D mais X também, é por simetria novamente. Não é isso? Correto? Bom, agora, vamos colocar uma ideia aqui. Entre a posição da primeira imagem e a posição da segunda imagem, nós temos uma distância ali, correto? Essa distância nós vamos chamar de Dzão. Tá bom? Podia ser qualquer letra. É que eu estou chamando Dzinho as outras distâncias. Essa aqui vai ser chamada de Dzão. Esse Dzão é a distância entre a velha imagem e a nova imagem. Isso é muito perguntado nas questões que a gente às vezes tem que analisar. Qual é a distância entre a velha imagem e a nova imagem, já que você mudou a posição do espelho de local, né? Mudou a posição do espelho. Uma posição para mais longe ou para mais próximo também. Como que vai ser essa distância aqui? Tá? Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que de P até P', que é a primeira situação, nós temos uma distância 2D, correto? Concorda comigo? Ó? De P até P', nós temos uma distância 2D. É simetria, não é isso? Certo? Bom, nós vamos chamar essa expressão de equação 1. Eu acho que eu vou ter que sair de novo aqui porque eu vou atrapalhar. Ok? Bom, agora, vamos pensar a distância entre P e P duas linhas. Tá? Que está aqui, ó, P duas linhas e P. A nova imagem P duas linhas. A distância entre os dois é D mais X mais D mais X. Não é isso? Está aqui, ó, D mais X mais D mais X. Eu vou somar os 2D, os 2x, vai dar 2D mais 2x. Tá? É só uma análise da figura, só observação da figura. Vou chamar essa expressão de expressão 2. Certo? Só que, como eu te coloquei, muitas vezes é questionado da gente quanto vale esse Dzão aqui, não é isso?
certo? Então, esse Dzão é a diferença entre essa distância aqui e essa distância aqui, não é isso? Esse pedacinho aqui, deixa eu fazer fixo. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, dá esse maior aqui, correto? Então, esse grandão mais esse menorzinho dá o D aqui. Pegou a ideia? Tá certo? Simples, né? Então, se eu vou chamar essa expressão de 3. Se eu faço substituição de P até P' como 2D na minha expressão 3, e 2D mais 2x, que é P2', na expressão 3, eu vou ter, né, que esse Dzão vai ser somente 2x. Porque se você reparar, ó, esse 2D e esses 2D são iguais. Quando eu subtrair um do outro, vai cancelar. Correto? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x. Só que o sinal vai trocar porque aqui tem um menos, né? Certo? Beleza? Bom, então nesse sentido, né, a gente tem... falei que trocar porque a gente vai ter que inverter as duas expressões aqui, né? Porque eu comecei com PP' e aqui na expressão do D, o P2' vem antes, tá? Aí a gente vai subtrair e vai cortar o 2D. Então, Dzão vai ser 2 vezes o x. O que a gente conclui com isso? Repara que eu afastei o espelho de uma distância x. E a diferença entre a velha imagem e a nova imagem gerada nessa situação fica o dobro dessa distância x que eu locomovi, que eu movimentei o meu espelho. Certo? Então, só para ficar mais clara a situação, sempre que eu locomover o espelho, mexer o espelho, deslocar o espelho de uma posição para outra, tá certo? A imagem também vai se deslocar igualmente, certo? E dá para reparar que essa imagem, em relação ao original, ela vai sempre se deslocar o dobro daquele deslocamento que você ocasionou no espelho, tá? Essa situação de pensar o dobro vai funcionar também se você rotacionar o espelho num certo ângulo, a imagem vai rotacionar num ângulo dobrado, certo? Se você pensar em velocidades, como assim velocidades? Você tem um espelho e tem um objeto se aproximando com uma certa velocidade, certo? Essa imagem, ela tem uma velocidade, esse objeto tem uma velocidade em relação ao espelho. A imagem tem a mesma velocidade em relação ao espelho, correto? Porque é simetria. Mas entre objeto e imagem, a velocidade dobra, porque agora a referência não é mais o espelho. Repetindo essa última parte. Se a referência de análise da velocidade é o seu espelho, então o objeto se aproxima com uma certa velocidade em relação a esse espelho. A imagem repete a mesma coisa, é a mesma velocidade. A imagem não vai andar mais devagar nem mais rápida em relação ao espelho do que o objeto. Mas se você deixa de referenciar ao espelho e referencia o objeto com a imagem com o objeto, a velocidade entre eles é o dobro do valor individual. Certo? Ok? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque vai ter situações que a gente vai ter que fazer esse tipo de análise. Certo? E essa questão da UFT aqui, que está no exercício, questão 44, ela ilustra essa situação. Deixa eu sair da frente das respostas aqui, tá certo? E olha lá na exercício, você vai encontrar mais questões em relação a esse tipo de situação. Ele fala assim, um jovem se aproxima de um prédio que possui as portas espelhadas com velocidade constante de 4 km por hora. Nisso, ele observa sua imagem refletida na porta. Utilizando o jovem como referencial, tá vendo? É o jovem, é o menino, é o objeto que é o referencial, não é o espelho. A imagem está se aproximando do jovem com a velocidade d. Aí você já sabe a resposta, né? Mas eu vou colocar aqui devagarzinho para você pegar melhor a ideia. Então, o objeto, que é o menino ali, o jovem, está se aproximando do espelho com velocidade de 4 km por hora. Certo? Isso é o que a questão está dando.
Por simetria, a imagem também está se aproximando com 4 km por hora, só que essas velocidades é em relação ao espelho, tá certo? Mas como a questão pediu para a gente usar o menininho, o homem, a pessoa ali, como referencial, que é o objeto, mas se a imagem também fosse compreendida como referencial, é a mesma coisa. Agora a gente está pensando a velocidade entre os dois, objeto e imagem. Então, quando a gente pensa do objeto em relação à imagem, o referencial, né, mudou, não é mais o espelho, a velocidade vai ser o dobro daquela em relação ao espelho. Então, nesse caso, vai ser 8 km por hora, letra D. Fechou? Somente isso, tá? Mas tem que tomar cuidado com quem é o referencial, se é o espelho, se é o observador, o objeto, né? Quem que é o referencial, tá? Beleza? Bom, e por fim, né, para a gente finalizar, graças a Deus, né, a gente fechar essa parte aqui, né, e finalizar espelhos planos e reflexão, associação de espelhos. Quando você conjuga espelhos, você associa espelhos, coloca espelhos juntos. O que vai acontecer? Bom, imagina que você tem um espelho 1, tá certo? Que ele está na vertical, como foi colocado aí na figurinha, tá certo? E você tem um espelho plano 2, colocado a 90 graus com o primeiro espelho, como está na imagem aí, certo? Agora, imagina que você coloque um objeto, chamado A, pode ser qualquer objeto, entre esses dois espelhos, certo? Beleza. Quantas imagens desse objeto vão aparecer, já que agora nós temos dois espelhos, tá certo? Para a gente poder definir isso, a gente precisa lançar mão de duas coisas. A primeira é, vamos tratar um espelho de cada vez, tá certo? Vamos pensar primeiro no espelho 1 gerando imagem, depois no espelho 2 gerando imagem, depois a gente vai ver o que acontece a partir daí. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta é aquela frase esquisita que a gente já lidou para trás, né, nas outras partes, que é um espelho não acaba aonde ele termina. Ele é infinito na possibilidade de geração de imagens, tá certo? E a gente vai utilizar bem esse conceito aqui, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro vamos imaginar, né, o espelho 1 funcionando. Então, o espelho 1 vai pegar o objeto A e, por simetria, vai formar uma imagem à linha desse objeto atrás dele, por simetria. Certo? Correto? Bom, agora nós vamos pegar o espelho 2 e o espelho 2 vai também formar uma imagem que nós vamos chamar de A duas linhas, só para diferenciar da primeira imagem do primeiro espelho. Certo? Beleza. Individualmente, cada um dos espelhos gera cada um, então, uma imagem. Fechou? Beleza. A linha e a duas linhas. Agora, vamos ampliar os espelhos. Certo? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ampliar o espelho 1. Vou aumentar opticamente ele mais pontilhado, virtual. Tá certo? Deixa eu organizar aqui de novo. Eu bati aqui e meu notebook vai desligar. Bati de novo aqui embaixo. Deixa eu parar de mexer o pé. Certo? Ele está desligando. Beleza. Então, olha só. Quando eu ampliei o espelho 1, o espelho 1, ele não sabe. Olha que coisa maluca aqui. Deixa eu apagar. O espelho 1, ele não sabe que essa imagem aqui, ó, do espelho 2 é uma imagem. Para o espelho 1, aquilo ali é real. Ele não tem noção, o espelho 1, não tem noção que aquilo é uma imagem do espelho 2. Ele toma aquilo ali como se fosse uma imagem, ou melhor, como se fosse um novo objeto. E gera uma imagem da imagem. Correto? Essa imagem da imagem acontece em virtude da gente ter uma imagem gerada por um espelho que o outro espelho não sabe que é uma imagem, só para reforçar. Certo? Então, aqui nós temos agora uma terceira imagem, certo? Vou chamar de A3 linhas. A3 linhas. Essa imagem, repetindo,
é a imagem da imagem do espelho 2. Que o espelho 1 não sabe que é a imagem. Estou reforçando bem para você me acompanhar, tá? Parênteses. Essa imagem aqui do espelho 2, o espelho 1 não sabe que era imagem, correto? Então, o espelho 1 trata aquilo ali como um objeto. Esse objeto, que na verdade não é um objeto, ele ganha um nome específico. Ele é chamado de objeto virtual, certo? Esse termo, objeto virtual, ele não é muito falado, a gente não lida muito com ele, porque ele não acontece a toda hora. O objeto virtual é aquela imagem de um equipamento óptico que serve de objeto para outro equipamento óptico. Certo? Eu não preciso ter só dois espelhos planos. Eu posso ter um espelho plano e um espelho esférico. Um espelho esférico e uma lente. Tá certo? Uma lente e um espelho plano. Certo? Então, a imagem de um espelho ou de um equipamento óptico pode servir de objeto para outro equipamento óptico. Só que não existe, você está me entendendo? Por isso que a gente chama de objeto virtual, porque na verdade ele não existe. Ele está sendo tomado como real, mas ele não existe. Tá bom? Então, voltando aqui. Vou voltar um pouquinho para trás. Deixa eu liberar o slide. E fazer de novo, né? Tá? Ampliei o espelho 1. A imagem do espelho 2, o espelho 1 não sabe que é imagem e vai gerar uma terceira imagem. Certo? Bom, agora eu vou ampliar o espelho 2. Agora vai acontecer o processo de novo. Você vê que vai repetir? Por quê? Porque essa imagem aqui, que é uma imagem do espelho 1, o espelho 2 ampliado não sabe que é imagem. E vai gerar uma imagem da imagem novamente, que por sinal vai acabar caindo em cima da imagem que já havia sido criada. A imagem 3. Então vai ficar uma em cima da outra sobreposta. Certo? Então, nesse caso, se você for uma pessoa e você se colocar nessa posição aqui, você vai ver 3 imagens de você mesmo mediante os espelhos colocados a 90 graus. Ou seja, quando você conjuga imagens, você pode ampliar o número de imagens geradas, já que o espelho plano sozinho ele gera só uma imagem para um objeto. Correto? Aqui, quando você coloca 2 espelhos, você consegue gerar mais. Agora, também você consegue, talvez, perceber que se eu mudar esse ângulo entre os espelhos, eu posso gerar mais imagens ainda. Verdade, a gente pode gerar um montão de imagens, conjugando espelhos, tá certo? Colocando eles associados, que a gente fala. Dessa situação aqui, nós podemos organizar raciocínio matemático aqui e a gente pode gerar essa expressão matemática que vai mostrar para a gente quantas imagens a gente pode gerar a partir de colocar os espelhos num certo ângulo entre eles, tá certo? Onde esse n aqui, ele é o número de imagens, certo? Obtidos de um objeto. Toma cuidado com isso. Eu vou reforçar aqui e depois isso vai ser necessário. Esse n é o número de imagens por objeto, tá? A gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá? E o alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, onde o ângulo é 90, né, você vai substituir bem aqui, ó, você vai substituir 90 graus, correto? Você vai substituir 90 graus aqui nesse alfazinho. Alfazinho. Aí você vai pegar 360 graus, dividir por 90, 36 por 9 dá 4, né? 4 menos 1 dá 3. Aí, ó, aparecem 3 imagens nessa situação. Tá certo? Ah, e se eu colocar os espelhos a 60 graus? Você vai fazer 360 por 60, que dá 6, não é? 6 menos 1 dá 5. Você vai ver 5 imagens de um objeto quando os espelhos forem colocados a 60 graus. Tá certo? Bem, agora, observe o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Bem, observa esse
esse objeto aí, essa letra F, F de novo, né, com objeto, e você tem dois espelhos aqui a 90 graus, tá vendo aqui? Os dois espelhos? Bom, então a gente já percebeu que vai gerar uma imagem, vai gerar imagem, outra imagem, vai gerar imagem da imagem, certo? Se você for um observador dessa situação, e se você se colocar aqui, ó, bem aonde aparece aqui, tá vendo? Aqui o zóio do observador. Você vai ver essas três imagens, mas o que é interessante é que essa primeira imagem aqui, ó, essa aqui, ó, certo? Ela vai ser revertida, correto? Ela vai reverter, vai trocar o lado. Essa outra imagem aqui, ó, também acontece sendo revertida, não é mesmo? Agora, essa última imagem aqui, ó, essa última, como que ela vai jogar uma revertida em cima de outra revertida, vai dar uma imagem direita. Normal. Normalzinho, tá certo? Ou seja, se você tem uma coisa escrita na sua camiseta e você está diante dos espelhos a 90 graus, você vai ver revertida aqui, mas aquela que você vai ver no meio, você vai ver escrito do jeito correto. Que você vai ler direitinho, certo? Porque ela não sofre a reversão. Tá bem? Ok? Ah, e se for ampliando, diminuindo o ângulo, ampliando o número de imagens, você vai ter imagens normais e revertidas conforme o ângulo vai diminuindo. Vai ampliando o número de imagens revertidas, mas também vai ampliando o número de imagens normais, porque daí a imagem da imagem de duas que vão dar revertidas vai dar uma normal. Certo? Esse vídeo aqui é só para você ilustrar e ver na prática o quanto vai influenciar, né, o ângulo que você vai colocando na quantidade de imagens. Tenta ver se você consegue reparar aqui, ó, certo? Que vai mexendo o ângulo aqui, tá vendo? Vê se você consegue reparar que na hora que ele chega em determinado ângulo aqui, vai gerando uma certa quantidade de imagens desse objeto azul aqui, dessa bolinha azul, sei lá o que é isso aqui, tá certo? Vê se você consegue perceber, tá? Roda. O vídeo não tem áudio também, não. Só mudança da posição aí, certo? Vê, ó, ele chegou em 90 graus, tá vendo que apareceu 3 imagens? Olha lá, tá ampliando o número de imagens que está diminuindo o ângulo. Olha lá, 3, 6 imagens, vai aparecer 8 imagens, certo? 10 imagens, e assim vai. Não dá mais para ele diminuir o ângulo, né? Mas basicamente é isso, eu acho que você entendeu, certo? Bom, como ilustração desse processo, para a gente fechar essa ideia, questão 20 do exercício, bem simples. Qual deve ser o ângulo entre dois espelhos para que sejam formadas 9 imagens de um único objeto? Presta atenção, que é um único objeto. Se você colocar 2, 3, 4 objetos, você vai ter uma ampliação disso também, mas você faz a conta a partir de um objeto. Tá? Então, qual vai ser o ângulo para que você veja 9 imagens de um objeto? Então, você vai ter lá os dados. Você tem N de 9, né? 9 imagens, e você quer o ângulo, joga na expressão, certo? 9, 360 sobre alfa menos 1. Agora, qual que é a matemática aqui? Você vai pegar o menos 1, vai passar para lá de lá somando, não é isso? Certo? Então, vai dar 10, não é? E aí você vai trocar, né? Você vai pegar o alfa e vai jogar no lugar do 10, o 10 você vai jogar no lugar do alfa. 360 por 10, você precisa de um ângulo de 36 graus para poder formar 9 imagens de um objeto mediante 2 espelhos planos. Fechou? Beleza. Agora, olha só. Essa aqui, se você parar o vídeo, né, e tentar pensar um pouquinho, eu acho que é bem legal, certo? Porque essa questão, já vou dizer que ela tem um grande problema de interpretação e muita gente erra essa questão por causa de não saber interpretar, tá? Porque às vezes a pessoa, não, é questão de espelho conjugado, é só jogar na fórmula que está tudo bem. Não, você tem que tentar entender o que está acontecendo. Olha só, um cineasta deseja filmar uma cena para a qual precisa de 32 bailarinas, porém só tem à disposição 4.
Para filmar essa cena, o cineasta utiliza dois espelhos formando entre si um ângulo X. Ele quer saber o valor desse ângulo X. Então aqui está falando de uma coisa que lá antigamente no cinema era bastante utilizado para você aumentar o número de objetos de cena ou pessoas, figurantes na cena, né? Quando você, às vezes, não tinha disponível tantos atores ou tantos objetos de cena assim. Então, colocava espelhos lá para a gente poder ter essa ilusão que ali na cena tinha mais objetos, mais pessoas e coisas do tipo. Hoje é tudo, né? Faz tudo com CGI, mas antigamente tinha uns truques assim. E espelhos eram bastante amplamente usados no cinema para as mais variadas situações de filmagem, certo? Então, essa questão aqui, as pessoas erram bastante, porque ela pensa assim, tem que ter 32, então tem que ter 32 imagens. Joga 32 imagens lá na fórmula e dá tudo errado, tá certo? E principalmente quando a questão não tem alternativa. Se aqui tem alternativa, o cara faz uma conta absurda, não tem alternativa, ele vai repensar, né? Mas quando a questão não tem alternativa, ele às vezes deixa o resultado daquele jeito que ele chegou lá, e o resultado é totalmente inadequado. Certo? Mas tem pessoa que pensa melhorzinho. Bom, o N, gasgou aqui. O N na fórmula é o número de imagens por objeto, né? Não é isso? E eu tenho quantos objetos? Eu tenho 4 objetos. Certo? Aí a pessoa assim, no total tem que ter 32. Então, cada objeto, que é a bailarina, vai ter que ter 8, porque 8 vezes 4, 32. Beleza, cada bailarina vai formar 8 imagens, então o cara põe na fórmula. N vale no 8 e ainda assim dá errado. E por que dá errado? Porque apesar da pessoa ter começado a pensar certo, ela esqueceu que 4 dessas que vão aparecer na cena são as verdadeiras. Então, cada uma delas não pode formar 8 imagens, porque daí vai aparecer 36 na cena, tá me entendendo? 32, 8 vezes 4, certo? Mais as 4 reais. Então vai aparecer 36, não quer 36, quer 32. Então cada objeto real, que é cada bailarina, vai ter que formar 7 imagens, certo? Porque 7 vezes 4, 4 vezes 7, 28. Mais 4 reais completam as 32 que tem que aparecer na cena. Concorda comigo? Tá certo? É um raciocínio que precisa ser feito, senão você vai ter uns resultados aí totalmente absurdos. Tá certo? Vamos lá para a resolução. Então, você tem lá 7 imagens, depois de você raciocinar um pouquinho, né? E você vai procurar o ângulo. E, de novo, é o mesmo sistemático do anterior. É você jogar na fórmula, a dificuldade dessa questão é só o raciocínio de quantas imagens vão ser geradas por cada objeto. Tá? Por isso que eu fiz, só para reforçar, eu fiz questão de dizer para você que aquele N é por objeto. Não é o número total que você vê, né, geral na situação, é por objeto. Tá? Então, de novo, você vai passar um somando, né? Cadê meu mouse? Está aqui. Você vai passar um somando, vai dar 8. Você vai trocar aqui o alfa com o 8. Né? Você vai dividir 360 por 8 e você vai ter 45 graus, que é um ângulo para que a cena consiga ter o efeito necessário. Beleza? Ok? 45 graus, letra C. Tá? Então, questões do seu livro, que eu te aconselho, sempre aquela ideia, dá uma olhada no livro primeiro, sempre tem isso nas orientações da lista de exercício, né? Ou quase sempre, né? Para você, né, ir nas páginas, dar uma olhada na parte teórica, além do vídeo aqui, além de qualquer outra coisa que você possa consultar, né? Faz as questões do livro, faz as questões da lista, né? Vai ter questão um pouco mais complicada, você me procura que a gente resolve. Tem aí a Lana, que é a monitora, tem o pessoal da licenciatura aí, todo mundo disponível para poder ajudar vocês. E a maioria das vezes, tanto eu quanto eles, nós não temos muita gente vindo buscar, né, ajuda. Né? E aí a gente fica sem saber, ou está tudo muito perfeito, ou não está nada bem, né? Mas as pessoas às vezes não procuram, seja pelos motivos que for, seja porque, né, não tem tempo, seja porque chega lá na hora da avaliação, dá um jeito, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? E, na verdade, não sobra muito, né? Porque o trabalho, principalmente em física, demanda muito fazer questões, resolver exercícios.
e quando você não faz isso, não fica por muito tempo na sua cabeça. Daqui a um tempo você já perdeu tudo, tá certo? Ok? Mas estamos aí à disposição. Se você precisar, procura a gente, tanto eu como os monitores, ou a monitora, quanto o pessoal do licenciador, que a gente está disponível para poder te ajudar no que for necessário. Tá certo? Muito obrigado por você ter assistido os vídeos aí. Né? Espero que tenha sido claro para você, agora engasguei, ter podido te ajudar nesse sentido, tá bem? Até onde a gente for, né? A gente vai ter os nossos vídeos aqui para ir complementando e vendo a matéria até onde a gente conseguir. Beleza? Muito obrigado, um beijo, um abraço, até mais.